Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Enaidia Podcast. Hoje temos um convidado muito especial, a Lilian da Simonato. A gente está com essa campanha de trazer empreendedores que de fato mudam a vida das pessoas através do seu trabalho. É o que a gente acredita, é o que a gente tem falado durante todo o surgimento da nossa empresa. E hoje a gente vai trazer muita informação para vocês sobre cidadania italiana. Olá pessoal, obrigada pela oportunidade. Vamos falar aí sobre cidadania, vamos fazer esse pessoal que vai nos ouvir entender o quanto a cidadania italiana pode agregar na vida, pode agregar aí nos futuros empreendimentos. Show de bola. Acho que antes da gente começar a falar sobre a Simonato, a cidadania e tal, como o Noé falou, o nosso objetivo é trazer pessoas que são empreendedores e que estão no mercado, né, conseguindo prestar aí um serviço para as pessoas. Então, acho que seria interessante você se apresentar de quem é a Lilian, né, mas acima de tudo, quem é a empreendedora Lilian, de onde surgiu isso e de onde veio, né, esse incômodo que te fez em algum momento abrir a Simonato. Se puder se apresentar e contar um tanto da gente, claro, dessa trajetória. Uma descendente de italiana, né, de 50 anos. E a cidadania, na verdade, a ideia da empresa, né, da Simonato Cidadania, veio justamente com a minha própria cidadania. Então, eu fui fazer o meu processo. Nesse percurso, eu entendi que nós tínhamos ali uma oportunidade de mercado, né, para trazer uma empresa que centralizasse todas as operações em um único lugar. E aí nasceu a Simonato. Eu me mudei para a Itália, fiz todo o percurso, né, contrário do meu descendente, fiz o meu processo de reconhecimento de cidadania lá na Itália e, sequencialmente, comecei a vender cidadania. Né? Hoje nós trazemos para o nosso público algo muito centralizado, então tudo é feito do começo até o final do processo dentro da empresa. E aí, na minha ida para a Itália, quando eu comecei a fazer, né, a cidadania de maneira administrativa, a gente foi refinando e entendendo o que o mercado buscava, né? Passo a passo, caminhando ali, né? E hoje a Simonato está aí no mercado, graças ao bom Deus, gerando muitos empregos e trazendo aí muitas oportunidades para os nossos queridos descendentes. Quando você foi buscar essa cidadania, teve algo ali no atendimento dessas empresas que te atenderam, que te deram esse start, que você conseguiu enxergar uma oportunidade de entrar nesse mercado de uma forma mais competitiva? O que foi esse start que te deu? Eu acho que a descentralização. Então, você tinha que buscar a emissão do documento do cartório para o cartório, você tinha que buscar um advogado para fazer a retificação, uma outra pessoa para poder fazer uma análise dessa documentação, para entender a viabilidade e tudo mais, e depois buscar uma assessoria que fosse te atender lá na Itália. Eu fiz justamente o contrário, que eu, né, entendi que isso tudo estava acontecendo, então descentralizadamente eu fui fazendo o meu processo, contratei um analista, contratei um advogado, fui buscar os documentos no cartório. E aí, quando eu entendi que aquilo ali não ia funcionar com uma assessoria, por N motivos, né? Falta de retorno, contatos que você fazia, altos custos, eu falei, epa, espera lá. Você quer saber? Eu vou botar minha pasta debaixo do braço e eu vou lá para a Itália entender como é que isso funciona. E aí eu fui para a Itália. Cheguei lá sem falar italiano direito, fui para o Comune, me comunicando lá do jeito que só Deus, né, Deus permitiu. Graças a Deus, tive duas oficiais que foram muito gentis na tratativa e aí eu fui entendendo como é que a coisa fazendo. Então, passo a passo do meu processo, eu fui montando a minha empresa. Aí você ligou todos os pontos e entregou exatamente a esteira para o cliente muito mais Aí a gente foi em busca, né, de uma pessoa especialista para fazer a análise da documentação, de um advogado competente para fazer retificação, de um parceiro no cartório para poder fazer as emissões dessas vias, né? E a estrutura toda italiana, que era onde a gente recebia os clientes, então os apartamentos, a gente montou vários apartamentos e aí a gente fazia todo o processo. Então, emitíamos as vias dos documentos, fazíamos ali a análise, fazíamos a retificação, depois fomos atrás de tradutores para poder compor a nossa equipe
e o cartório a gente já tinha para fazer o apostilamento, e aí sim nasceu um ciclo, né, que foi se refinando com o passar dos anos. A gente já está indo aí para 9 anos de empresa, então já é um caminho bem longo, né, onde a gente aprendeu bastante com os erros. Hoje a gente está perto aí de trazer, né, vamos dizer assim, não somos 100%, porque ninguém é, mas a gente caminha, graças a Deus, de uma maneira muito saudável e a coisa funciona. Empregamos hoje ali mais ou menos quase 60 pessoas no Brasil. Lá na Itália são 15 colaboradores, 12 advogados. Então a gente gera muito emprego, muita oportunidade, graças a Deus. Muito legal. A gente fez algumas perguntas pro pessoal ontem no Instagram sobre quais são os questionamentos reais das pessoas em relação à cidadania italiana, né? E bateu muito assim, eu percebi muito os pais querendo a cidadania para os filhos, né? O que você vê que hoje, assim, quem são os teus clientes? Quem te procura? Qual que é a finalidade? E quais são os benefícios que essas pessoas têm em contratar o seu serviço e no final do período lá ter o famoso passaporte, né? A gente percebe, na verdade, os nossos clientes são de idades variáveis, é um misto, né? Então a gente tem o jovem, né, o jovem adulto ali de 25, 23 anos, que termina a faculdade, está querendo de fato desbravar, né, criar uma nova vida, ter um renascimento fora do Brasil, né? E esse jovem ele vai para a Europa em busca das oportunidades, né, de um continente novo, né, de uma moeda forte. E a gente tem também os pais, e esse é o público maior, né, que são os pais de 30 anos para cima, que tem os pequeninos aí, os descendentes, os nossos mini descendentes, e aí eles buscam a cidadania para poder transmitir a cidadania para os seus filhos. Para quê? Para que num futuro essas crianças possam ter a oportunidade de ter uma carreira internacional, de desbravar um continente, né, com uma moeda tão forte como a Europa, até também para entrar nos Estados Unidos de maneira mais facilitada e tudo mais. E também não podemos esquecer dos nossos 50 mais, que são os nossos queridos clientes aí que geram, né, ou melhor, que são absorvidos ali pela economia prateada, que na Europa hoje, né, o 50 mais ele está em alta, né, por conta da sua tranquilidade, da sua experiência, do seu comprometimento. Então a gente gera, vamos dizer assim, oportunidades para 3 nichos muito específicos: os jovens adultos, os pais das crianças pequenas e os aposentados que estão aí em busca de oportunidades e que ainda querem produzir, porque infelizmente, né, no Brasil os 50 mais não tem vez, né? E na Europa eles estão em alta, então muitas pessoas 50 mais ali que querem continuar produzindo, que estão, né, tranquilos, com saúde, né? E nada melhor do que desbravar a Europa, ter uma vida estável, tranquila, com qualidade de vida, saúde pública e ainda conseguindo ter uma nova receita, né, uma nova renda. Você mencionou um ponto dos Estados Unidos. Quem tem, então, um passaporte italiano consegue mais facilidades para acessar também os Estados Unidos, não são só os países da Europa? Sim, justamente, Alex. O passaporte italiano, europeu, né, podemos dizer assim, ele tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Então, aquela pessoa que tem o passaporte, ele consegue entrar nos Estados Unidos através, né, sem ter que tirar o visto. Então ele faz apenas o ESTA, que é uma autorização de viagem, feito no site, né, direto do consulado americano. Então você vai entrar, fazer o preenchimento, vai tirar ali, vai custar $19. Nossa, né? Muito barato. Hoje um visto, eu não sei nem quanto tá, mas na época que eu tirei, acho que eu gastei uns R$2.000. Então, você faz a sua autorização de viagem, você vai viajar, ele te dá 3 meses para você ficar nos Estados Unidos com essa autorização. Renovável a cada viagem que você for. E para aqueles que querem empreender, que aí sim exatamente, aí sim é a vantagem, né? Você consegue abrir um negócio, né? Fazer um business plan e ter o visto para morar nos Estados Unidos, né, com a bagatela de um investimento de 120 mil euros. Um brasileiro hoje, $900 mil, perdão.
né? O investimento para um brasileiro, com passaporte brasileiro, para fazer um business plan e ter ali a condição de viver, né, nos Estados Unidos, gira em torno de $900 mil. Para o europeu, né, ou com o passaporte italiano, isso cai para 120, às vezes até $80 mil você consegue abrir uma franquia e ter aí a livre passagem para morar nos Estados Unidos. Esse valor que você está falando, só para ficar claro para o pessoal, não é uma taxa de $80 mil, é o valor que ele vai investir na economia americana. Exatamente, ele vai abrir um negócio, então ele contrata uma empresa de assessoria, abre um negócio e a abertura desse negócio viabiliza ali o visto, se eu não me engano é o B2, e tem mais um outro visto que agora me fugiu o nome, mas assim, ele pode o passaporte viabiliza tudo, né? Você vai morar lá, então sai um visto inicial de 2 anos, depois renovável por mais 5, se eu não me engano, ou seja, você tem ali a tranquilidade de morar nos Estados Unidos, abrir o seu negócio, ter o seu ganho em dólar, né? E facilitar a vida dos seus filhos que vão estar lá e podem desfrutar das escolas, universidades americanas aí com todos os benefícios que esse passaporte traz. Com o passaporte italiano, morando nos Estados Unidos, tendo esse visto de um empreendedor que está injetando dinheiro na economia, vai ter benefícios também no nível de escolaridade para os filhos? Escolaridade para os filhos, com certeza. Vai estar ali com uma mensalidade reduzida. Vou te falar pela experiência própria. Meu filho foi para Miami, então quando chegou na época de escolher faculdades, ele olhou todas aí que ele pretendia. Então foi para a Europa, que acho que se não me engano era Holanda, Inglaterra, Austrália e os Estados Unidos. Ele acabou optando pelos Estados Unidos, tá? Então o investimento, que antes era algo em torno de $45 mil por ano, né? Caiu para $12 mil no ano. Caramba! E entrando numa universidade, ele fazia FIU, que é uma excelente universidade. Eu acho muito interessante o que você falou, porque quando ele foi pesquisar as universidades, abriu-se um leque do mundo, né? Sim. A gente aqui vai pesquisar se vai para São Paulo, Rio, Curitiba. E assim, falando em, vamos dizer assim, de extrema qualidade. Ele pegou as 5 melhores universidades da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália. Então, é assustador o quanto de benefício você tem. Para você ter uma ideia, ele checou Holanda. Acabou que depois não quis ir, enfim. Mas na Holanda, um italiano, tá, estuda por €2 mil no ano. Meu Deus. Né? Enquanto que uma pessoa normal, acho que é €31 mil. Né? Então, meu filho foi para os Estados Unidos porque optou, porque era mais perto, enfim, pelos pormenores da vida dele lá. Mas o passaporte viabiliza, abre um leque, né, de oportunidades. Você que pretende ter uma carreira internacional, você já começa com o pé direito, né? Porque você chega com tudo aquilo que você precisa para ter uma vida maravilhosa. O passaporte, então você é um europeu. Ponto, primeiro ponto. Você vai estudar numa das melhores universidades da Europa, do mundo, podemos dizer assim. E aí você vai aprender uma nova língua, né? Então você tem as 3 bases para você ter sucesso na sua vida, com toda certeza. E um mix cultural assim que enriquece demais, né? Uma pessoa que está morando fora do país, ainda mais uma cultura europeia e italiana, inclusive. Exato. É muito forte, né? Sim. Não, e pelo que você está descrevendo, olhando o negócio da Simonato, né? Parece muito bom porque a pessoa que quer estudar, ela vai ter benefícios a partir do seu produto. A pessoa que quer trabalhar vai ter benefícios a partir do produto. Que quer empreender também tem benefícios. Então, é muita gente com planos de vida diferentes, né? Eu tive um cliente que é importante a gente salientar. Desculpa te cortar, Alex. Que isso? Ele morava no Rio, trabalhava com tecnologia e a filha queria fazer medicina. Ele não tinha condição financeira de pagar a medicina para ela no Brasil. Quase ninguém tem. O que ele fez? Exatamente. Ele investiu na cidadania dele e da filha, se mudou para Milão, conseguiu um emprego, porque ele trabalha com a tecnologia, e a menina dele está quase formando agora em medicina. Sabe quanto que ele gasta lá? €3 mil no ano. E estuda numa das melhores universidades da Europa em medicina. Então, quer dizer, ele pensou, né? Ele foi inteligente. Isso é muito barato. Exato, eu vou investir na cidadania minha e dela, e aí eu vou expandir, porque eu vou conseguir trabalhar e ganhar em euro, e a minha filha vai poder estudar com a bagatela aí, né, de mensalidade
na Universidade Europeia, né? Então, para ele foi sensacional. Agora eu estou fazendo a cidadania do irmão dele, olha que interessante. Que legal. E o nosso público que nos acompanha aqui é bastante composto por pessoas que empreendem, né? A NID, a gente se comunica bastante com essas pessoas, e um ponto que me surgiu de dúvida a gente mencionou vários benefícios para várias pessoas diferentes, né? Foi o comentário que eu fiz, mas para a pessoa que ela quer empreender, a pessoa que tem um modelo de negócio ou tem essa fagulha, né? que a gente tem de querer sair de um CLT ou então já tem um negócio e querer ampliar, o que a cidadania pode apoiar essas pessoas que têm esse modelo de vida em específico hoje? Alex, são coisas assim, eu vou citar várias, mas são benefícios absurdos, né? Então, por exemplo, você se muda para a Europa com seu passaporte, você abre uma empresa, né? O custo do contador, por exemplo, vamos lá, você paga 700 euros no ano para o contador, ele vai trabalhar para você o ano todo, né? E aí você monta uma empresa que de repente você precise ali de fazer a composição de uma frota de carros, você vai conseguir os benefícios inimagináveis no banco. Tá? Você vai comprar os seus carros com incentivo do governo, que ele vai te dar, porque aí vai ter, né, todo um preparo nessa sua documentação. Então, você vai ter ali um KNAI que tem a ver com a sua, né, ocupação ali da sua empresa. E aí, no banco, automaticamente, você, quando imputa o KNAI, você automaticamente já tem os benefícios que o governo pode te dar. Né? Então, financiamentos a preço de banana. Para você ter uma noção, vamos fazer um exemplo clássico. Quando eu me mudei para lá, eu precisava de um carro para trabalhar com os meus clientes. Então, eu fui no banco, né, e comprei o carro. Eu paguei, na época, 17 mil dólares, 1.000 euros, olha eu mudando as moedas. O carro custava 14 mil. Financiado, em 5 anos, custou 17 mil. Muito parecido com o Brasil. Muito parecido, né? Igualzinho, né? Você está entendendo? Então, e aí você imagina que você compra um carro bom, né? Assim, quase que do ano, pagando 200 euros de parcela. Né? O seguro para quem é empreendedor também é menor. Você compra uma sede, aí você quer reestruturar a sua sede, porque, né, quer mexer na parte elétrica, quer comprar computador, tudo com incentivo linha absurdo. De crédito subsidiária. Linha de crédito. Vai trocar o carro da sua empresa por um carro elétrico, o governo te dá 5 mil euros para você pagar, dar de incentivo. Então, vou trocar a elétrica da sala comercial que eu trabalho, ele te dá incentivo. Né? Tudo ele incentiva, inclusive alguns funcionários. De repente, você está cumprindo a cota. Então, você abre a empresa, você tem ali 5 ou 6 pessoas que você tem obrigação. Ele te ajuda a pagar o salário dessas pessoas. Caramba! Né? Caramba! Por quê? Porque você está ajudando a economia, você está gerando, né? Então, você sai daqui, abre uma empresa na Europa, por exemplo, o pessoal foca muito nos Estados Unidos, né? Mas a Europa é um continente riquíssimo. Vocês não imaginam o celeiro de oportunidades que tem para o empreendedor. É maravilhoso, tá? Eu digo sempre que quando eu me aposentar, vou abrir uma empresa lá na Europa para trabalhar com outra coisa que não cidadania, tá? Porque é absurdo, né? O setor de cleaner, por exemplo, que fazem limpezas, higienização de hotel, você pode ser um prestador dos hotéis. Então você vai para uma cidade, por exemplo, sei lá, vamos dizer Veneza, movida por 100% turismo. pelo turismo, né? Precisa daquela mão de obra, sabe? Reestruturação de prédio na área de construção civil, sabe? Engenheiros na área de automóveis, né? Por exemplo, a Alemanha, ela contrata pequenas empresas que prestam serviços para determinados produtos. Por exemplo, o carro fulano precisa da peça X. Você fabrica aquela peça X e a empresa do automóvel vai contratar a sua empresa para ser o fornecedor daquela peça. Então, é tudo muito amarrado. Você trabalha já com nichos muito bem específicos. Vamos dizer assim, é quase impossível você quebrar.
sabe? Então é muito legal, né? E aí tem as reduções de impostos, conforme vai passando, você o primeiro ano paga menos imposto, porque você está se reestruturando, segundo ano você aumenta um pouquinho, e assim sucessivamente, até você ter 10 anos aí de empresa, e você aí vem sim pagando o imposto que de fato é destinado para a sua categoria. Mas todos esses incentivos, né? Bem diferente do Brasil, que aqui a cada mês que passa a gente, né, toma um tombo maior que o outro, enfim. E o pessoal que está nos ouvindo deve parecer assim que é uma promessa muito boa para ser verdade, né? Mas a partir do momento que você pega esse passaporte, você é tão europeu quanto aquele cara que está morando na Europa. Aquele os que direitos são os nasceu mesmos. lá, né? Os direitos é igual. Às vezes eu tenho um cliente que quando faz o processo, pega o passaporte, ele fala assim, mas será que eu vou ter direito a tal coisa? Eu falo, meu querido, você tem um passaporte, você é exatamente como uma pessoa que nasceu na Europa. A diferença é que quem nasceu foi seu antepassado, né? E você é descendente reconhecido, então não tem diferença nenhuma, né? Eu brinco assim que quando você mostra seu passaporte, ninguém quer saber de onde você veio, quer saber que você tem o passaporte, né? Então no banco, chego lá, eu preciso de um empréstimo, falar com a minha gerente da minha conta jurídica. Pronto, querido, tá aqui meu passaporte. Onde eu nasci não é um detalhe, é só um detalhe. Perfeito. E para o empreendedor, né, que a gente estava comentando, eu acho que o grande ponto que você agrega é que você dá acesso a um novo mercado para essa pessoa, né? Então, a gente nasceu no Brasil, está condicionado a operar no mercado brasileiro, que tem suas dificuldades, então você abre a Europa, de certa forma, para essa pessoa, para ela trabalhar numa moeda europeia, incentivos europeus, na taxa de juros europeu. Então é um mundo, né, que se abre novo. Para você ter uma ideia, a gente compra casa aqui no Brasil, financia essa casa. O juro, apesar de baixo, ainda é alto. Lá, por exemplo, você compra um apartamento. Então, primeiro que o governo, a primeira coisa que ele faz quando você faz o mútuo, que se chama mútuo, o contrato de financiamento, é ele te oferecer um dinheiro para você reestruturar aquele apartamento. Porque na Europa, né, tudo é muito velho. Então, você compra um apartamento num prédio velho, normal, não tem como ser diferente. Porém, a hora que você adentra a casa das pessoas, elas já reestruturaram aquele apartamento. Então, você vai... fez o mútuo, fez o financiamento, primeiro que há juros de 1,5% ao ano, né? É muito baixo, né? E você pode comprar como empreendedor também, que ainda fica melhor, tá? Aí você vai gerar emprego para reestruturar essa casa. E o governo, mais do que esperto, ele já te oferece, junto com o mútuo, fala assim, eu vou te dar 35 mil euros aqui para você reestruturar a sua casa. Porque já vai movimentar a economia. Exato. Aí você vai aceitar. Vai pagar um juro mínimo. Para o banco também é interessante, porque ele já está valorizando a própria garantia, que é o imóvel. Exatamente. Movimenta a economia, algo então, sensacional. Né, aí é uma coisa que vai girando. Aí você precisa do engenheiro para fazer a reestruturação elétrica da sua casa, aí você precisa do carpinteiro para fazer a troca de tudo que você vai fazer ali, e aí a coisa vai caminhando. Eu posso fazer esse financiamento hoje lá sendo só brasileiro, sem... Você até pode, mas você precisa primeiro ter um visto, né? De empreendedor, o que seja, mas aí você vai gastar muito dinheiro para poder ter esse visto. E né? taxas não E vão as ser taxas essas, são né? totalmente diferentes. Aí você é um estrangeiro numa terra que não é sua, vamos dizer assim. Né? Então, realmente não compensa. Assim, hoje, inclusive, a título de informação, quando você procura uma agência de assessoria para tirar um visto de investidor nos Estados Unidos, a primeira pergunta que eles te fazem é: você tem descendência italiana? Caramba! Porque aí sabe que a facilidade para você alçar, né, e o custo que você vai ter é ínfimo, né, perto do que você teria como um brasileiro, né? Perfeito. Me fizeram algumas perguntas para eu trazer para você, e uma que bateu muito era assim... quem tem o direito à cidadania é a minha esposa. Certo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou bancar todo o processo, ela vai ter, meu filho também, até sair o processo, não sei nem se eu estou casado. Ela casa com o italiano lá e vai embora. Como que funciona o processo para o cônjuge? Certo, vamos lá. Existem duas maneiras da gente legalizar o cônjuge. Se você tirar a cidadania da sua esposa e vocês ficarem no Brasil, não imigrarem, tá? Aí você pode entrar com a solicitação da naturalização por matrimônio. É um pedido que você vai fazer para o consulado italiano no Brasil,
para que você se naturalize italiano, porque é casado com uma descendente reconhecida, tá? E aí o consulado você vai pagar uma taxa, que acho que é 300 euros, ele vai estudar os seus documentos que você precisa apresentar e, estando tudo ok, num período de até 4 anos, ele vai te dar ali, vai fazer a sua naturalização para, né, Itália. Então você vai ficar brasileiro, naturalizado italiano e a sua esposa descendente reconhecida. Agora, fez o processo da sua esposa. E aí, você terminou seu processo agora, no ano que vem você decidiu que vocês vão imigrar. Imigrou para a Europa. Chegando na Europa, você como cônjuge passa a ter direito a um permesso de soggiorno, que é uma permissão para morar, trabalhar, estudar, abrir empresa, ter uma vida exatamente igual a ela. Sem a cidadania. Sem a cidadania. Você vai viver com essa permissão. Então, chegou na Europa, fixou a sua residência, você vai até a polícia de imigração, constata ali com a entrega da documentação que eles vão te pedir, que você é casado, e aí eles vão te dar o permesso de soggiorno. A primeira permissão tem validade de 5 anos, depois você renova para mais 5 e depois ela é ad eterno, tá? Óbvio, se separar da esposa, ela pode ir lá e pedir para tirar o seu direito, né? Para quebrar o seu permesso. Se continuar casado, tem para o resto da vida. E pode fazer as duas coisas em concomitância. Então, me mudei para a Europa, porque a finalidade da cidadania era emigrar e empreender. E aí, eu também quero me naturalizar. Então, você vai viver com permesso de soggiorno enquanto a sua naturalização, o seu pedido de naturalização está sendo tramitado no consulado. E ele tem que fazer o que exatamente para conseguir essa naturalização? A naturalização, o descendente não precisa falar italiano, mas o cônjuge tem. É o cônjuge, exatamente. O cônjuge ele precisa ter aí o nível B1 de italiano. Então, precisa se matricular numa escola de italiano, fazer o curso preparatório e fazer a prova. Tendo a certificação B1, você já consegue entrar com o pedido. Essa certificação ela tem alguma validade? Por exemplo, se eu fizer agora e o meu processo for finalizado daqui a 3 anos? Não tem validade. Inclusive, a gente até recomenda que, se você tem essa vontade, que enquanto o processo da esposa estiver tramitando, que leva mais ou menos uma média de 3 anos para terminar um processo de reconhecimento de cidadania, você faça o curso preparatório e já faça a prova para ter a certificação. Por questões de informação, quanto que é o tempo, mais ou menos? Qual que é esse nível? É o B1 ou B2? B1. B1. Quanto tempo de estudo? Vai levar esses 3 anos? É 1 ano? Não. Geralmente, as escolas elas fazem um curso preparatório de 6 meses e aí elas mesmas vão fazer para você a prova. Então, elas vão te dar o curso preparatório todo voltado para aquilo que vai ter na prova, tá? Geralmente é 6 meses de preparação e aí faz a prova. Se não passar, não tem problema. Faz mais um pouco de aula, mais um pouco de curso e refaz a prova, né? Geralmente, o pessoal leva 1 ano aí, no máximo, para ter a certificação. Bem dentro do processo, né? Dá para fazer tranquilamente, tirar a cidadania praticamente junto com a... Exatamente. Dá para conciliar as duas coisas. Enquanto espera o processo dela, vai fazendo a preparação para a prova. Muito bom. Então a gente falou muito sobre os benefícios do empreendedor ter essa cidadania, todas as possibilidades, o mercado que se abre para ele, né? E acredito que está todo mundo curioso para saber como que eu faço, qual que é o passo a passo, o que que eu preciso, como que eu inicio a busca por uma assessoria, como que eu sei se eu tenho um descendente italiano ou não. Como que é? Da onde eu estou partindo aqui do ponto inicial, que eu imagino que boa parte das pessoas que estão nos assistindo não sabe nem se tem um descendente. Então, da onde eu inicio esse processo para chegar à sonhada cidadania italiana? Então, geralmente, eu sempre falo para o meu possível cliente que ele precisa primeiro fazer uma recordação de como eram os domingos deles, né? Geralmente, aquele descendente de italiano, ele sempre se reúne nos finais de semana e é uma falação doida, sempre focado dizendo, não, a gente tinha o vovô era italiano, o bis era italiano, o nono. Então você já traz uma carga, geralmente é assim. Agora, aqueles que realmente não têm essa história, aí precisa olhar a documentação e eu vou explicar. Então, aquele que vem com essa carga dessa história já sabe que tem um italiano. Então, o ideal é ele procurar uma empresa que vai fazer a pesquisa genealógica. Então, a gente vai partir sempre de um ponto,
Então a gente sempre aconselha que vocês busquem as certidões de nascimento o máximo para trás que você consiga. Vamos dizer que você chegue a sua avó, o seu avô. Busque essa certidão no formato inteiro teor digitado. Aí você contrata uma empresa, ela vai pesquisar daquele ponto para trás. E aí ela vai chegar nas suas origens, sendo italiana ou não, tá? A partir do momento que você contrata essa empresa, faz essa pesquisa e vem uma pesquisa positiva, aí é o sinal verde para você realmente seguir com todos os outros passos. Então, inicia-se com a pesquisa. O ideal é você contratar uma empresa, de preferência a Simonato, mas se você contratar uma empresa que faça todos os passos do processo, porque é um processo longo, detalhista, que requer muitos pormenores, muita experiência, né? Então, inicia-se com essa pesquisa, depois você segue a contratação e aí essa empresa vai fazer tudo aquilo que o processo precisa. Né? Um processo hoje de reconhecimento de cidadania, ele dura em média de 2 anos e meio a 3 anos. A notícia boa é que você não precisa mudar a sua rotina. Você pode fazer esse processo através do tribunal italiano. Então você vai contratar essa empresa que vai fazer toda a pesquisa, providenciar toda a documentação, fazer a tratativa dessa documentação, preparar essa pasta, depois essa pasta segue para a Itália e você é representado por um advogado italiano. E aí ele entra com um pedido no tribunal italiano solicitando o reconhecimento daqueles descendentes. Importante de salientar, você pode fazer em família, o que barateia o processo, né? Então hoje, se você juntar um grupo de 5 ou 6 pessoas, você vai pagar 10 mil reais na sua cidadania italiana, né? E isso podendo parcelar, né? É muito importante ter em mente que quanto mais pessoas no seu grupo familiar que tenham um interesse em comum, o processo vai ficando mais barato, né? Se você faz com um grupo grande, o processo acaba ficando muito em conta, né? Vale muito a pena. Outra coisa que é importante salientar é que se você tem menores, esses menores já saem cidadãos. E os filhos desses menores nunca mais terão que fazer processo. Eles também vão sair cidadãos. Você já mudou toda a tua descendência, exato. Todas as suas gerações serão impactadas pela tua decisão de ter... Exatamente. A partir de você, todos que vierem ali da sua linhagem, eles já nascem cidadãos. É só fazer a apresentação da documentação para o consulado, tá? Então, num período de aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos, você é reconhecido. Então, se você tem um projeto de vida e você pretende desbravar outro continente, você começa hoje, se programa, faz a sua cidadania no percorrer desses 3 anos, enquanto seu processo fica pronto, você monta o seu plano de negócio, você estrutura a sua ideia de imigração. Aprende uma nova língua. Aprende uma nova língua e tchau. Né? Então a gente tem que pensar sempre nesse intuito. Esse formato feito via tribunal, tá? É o formato que não mexe com a sua rotina. Você continua com a sua vida normal, enquanto estrutura a sua possível imigração, né? E aí você vai fazer ali a sua cidadania acontecer nesse período. E como que funciona? A gente vê muitas pessoas buscando a cidadania italiana e indo para a Itália, ficam 3, 4 meses. Isso é uma opção que eles optaram por fazer dessa forma? Ou eles poderiam também ter feito nesse formato onde o advogado tá resolvendo tudo? Eles poderiam ter feito também dessa forma, tá? O problema é que muitas pessoas às vezes têm uma oportunidade de contratação, né, que está ali com uma vaga muito bacana e não quer perder essa oportunidade. Então, o que ele faz? Ele faz o processo da maneira que a gente chama de via administrativa. Você vai para a Itália, você vai ficar lá por um período de 3 a 4 meses e nesse período de 3 a 4 meses você já vai sair com o seu passaporte. Já volta com o passaporte. Já volta com o passaporte ou nem volta, né? Porque geralmente esses que vão por lá já ficam lá. É um processo mais caro, mas é um processo completamente viável para aqueles que têm urgência. Para aqueles que não têm uma urgência imediata, o via tribunal é o melhor foco. E via consulado também dá para fazer. Só que no Brasil hoje leva 20 anos, então a gente não sabe nem se vai ter um direito ainda nesses 20 anos, entendeu? Perfeito. E um ponto que eu acho que é interessante é o serviço que você presta hoje na Simonato é justamente de unir todas essas pontas, porque me parecem ser conhecimentos muito distintos, né? Sim. Você tem que entender um pouco de cartório aqui no Brasil para ver se eu tenho uma descendência, aí depois eu tenho que pegar essa documentação toda e
para a Itália, traduzir essa documentação e ir para a Itália. Então, hoje você tem essa esteira de ponta a ponta dentro da Simonato? Sim, a gente faz todo o processo. Você contrata a Simonato, ela vai fazer a pesquisa genealógica, a emissão das vias brasileiras e italianas, vai fazer toda a tratativa dessa documentação, porque acontece, às vezes, no decorrer da linha de ter uma mudança no nome, no sobrenome. Então, a gente ajusta essa documentação, depois a gente tem os tradutores que vão traduzir, depois vamos apostilar e lá na Itália tem a filial da Simonato que vai fazer a parte toda da parte tribunal, né? Então, a gente vai de ponto a ponto, do começo ao final do processo, sempre no único lugar. Eu sempre falo para o meu possível cliente que ele contratando a Simonato, ele vai conseguir ter ali um atendimento humanizado, né? A gente vende sonhos, né? Então, eu preciso atender essa pessoa de forma humanizada, porque é um processo que leva 3 anos, é um processo que gera ansiedade, né? Que gera vários pontos ali, tem clientes de todos os tipos, o mais ansioso, o mais tranquilo, o mais afoito. Então a gente precisa prestar um atendimento humanizado. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente não instala robô nas nossas plataformas, porque a gente não quer. Eu quero que o meu cliente que está ali ansioso, esperando uma informação, né, querendo saber, esclarecer uma dúvida, eu quero que ele seja atendido por uma pessoa humana. Porque o que eu estou prestando para ele é um atendimento que vai mudar a vida dele como ser humano. A gente não está só mudando, né, a vida dessa pessoa financeiramente, eu estou mudando a vida dele como ser humano. Ele vai criar o filho dele num país diferente, num país que tenha qualidade de vida, que tenha segurança, que tenha saúde pública, né? Ele vai dar a oportunidade de uma criança estudar numa universidade europeia, numa universidade americana, australiana, o que seja, né? Então, a gente está mudando a vida do ser humano. Eu não estou somente fomentando o empreendedor. O empreendedor, vamos dizer assim, que é o lucro, né? Sim. Mas a gente está mudando a vida da pessoa, do ser humano. E é um ponto que você falou que eu achei muito interessante. O trabalho da pessoa que está te contratando é pagar. Basicamente isso, não é? Porque o empreendedor ele tem algo em comum que é não ter tempo, né? O tempo é dinheiro para todo mundo, mas para o empreendedor é mais caro o tempo. Então, o fato de eu conseguir reunir documentações, entregar para alguém, e esses 3 anos passam assim... Muito rápido. E você não está mexendo com isso, você está lá produzindo, está fazendo o que você precisa fazer. Exatamente. E só tendo os feedbacks das atualizações, né, do processo, eu imagino. Então, isso é poderosíssimo. Eu digo sempre que eu faço a parte difícil, o seu trabalho vai ser assinar alguns documentos, tá? E enquanto a gente trabalha, você tem tempo para organizar a estrutura da empresa que você quer montar lá fora. Perfeito. Né? Então, eu acho que assim, quando você paga a Simonato, óbvio, você está gastando, né? Ou melhor, gastando não, você está investindo no seu futuro, mas você está também te dando o tempo que você precisa para organizar aquilo que você vai fazer lá fora com o belo passaporte que você vai ter. Eu não sei se você tem essa informação, mas assim, o que você imagina dentro da tua experiência e de histórias de pessoas que você já atendeu, de oportunidade de empreender mesmo na Europa? Assim, não é? Eu tive um cliente que fez a cidadania lá, pagou X mil reais e já estava empregado com um salário que já pagou a cidadania no primeiro recebimento. Alguma história nesse sentido? Porque eu acredito que as pessoas querem ver um resultado objetivo em algo que não é objetivo. A cidadania é muito... Para mim é quase que eu tenho que fazer a cidadania se eu tenho esse direito. Eu tenho que dar isso para o meu filho. Essa é a minha percepção. Exatamente. Mas as pessoas querem um resultado financeiro que gastaram, por exemplo. Aonde empreender, assim, na tua visão? Eu tive um cliente que ele era muito jovem, acho que ele tinha 23 anos, se eu não me engano. E ele fez a cidadania, ele falou que ele estava fazendo somente por conta do direito. Mas enquanto ele estava fazendo o processo, ele começou a procurar vagas de trabalho. E quando ele finalizou o processo, ele foi para a Alemanha ganhando o primeiro salário, tá? De 5 mil euros na época. Isso eu tô falando há 4 anos atrás. É muito dinheiro. Muito. E tem um outro cliente, o Matheus, até o nome dele, ele foi para a Holanda, depois da cidadania, começou a trabalhar num hotel, fazendo limpezas, né? Fazendo cleaner, serviço de limpeza. Depois ele se tornou gerente
E depois ele saiu, abriu uma empresa de cleaner e hoje ele presta serviço para esse hotel que ele começou lá atrás como, né, um funcionário qualquer, né? Então, hoje ele é casado, tem uma filhinha que já nasceu na Holanda, né? Já vai ter 2, na verdade ele vai ter 3 passaportes, porque a esposa dele parece-me que é ucraniana, então ela vai ter o passaporte da Ucrânia, vai ter o da Holanda e vai ter o italiano, né? Olha que maravilha, né? Eu tenho também um outro rapaz que ele é historiador e quando ele terminou a cidadania dele, ele se mudou para Portugal. E ele é descendente de alemão, então ele tirou o passaporte dele como cidadão italiano, como cidadão alemão, e as crianças nasceram em Portugal, então elas tinham 3 passaportes. Né? Então, assim, abre um leque. E aí, olha que interessante, ele começou trabalhando como essa parte de história, de pesquisa genealógica, e hoje ele trabalha para mim. Olha que legal. A gente faz nesse network também, né? Então, hoje ele presta serviço para minha empresa e para mais um monte, você tá entendendo? Eu pago para ele aí, semanalmente, R$37 mil. Caramba. Imagina aí o fluxo de receita que esse cara tá gerando. E que ele não teria essa oportunidade nunca sem o passaporte. Exatamente. Sim. E muitas das pessoas que empreendem, né? Empreendem não só por si próprios, mas pensando na família, numa descendência. Eu vou dar uma vida melhor, né, pro meu filho e tal. E o que eu fico pensando é que você falou, juntando 5, 6 pessoas, o investimento seria aí perto de R$10 mil. É muito barato, porque não dá para prever o que vai acontecer, né? Dentro da sua geração, para a sua própria vida, você já consegue ter uma melhoria, mas quem será o seu filho sendo italiano, né? Exatamente. E o seu neto, e você empreendendo na Itália, por exemplo, ou na Europa. A possibilidade que você tem para sua família em 2, 3 gerações não dá para projetar, né? Onde vai chegar. Não dá para projetar. O investimento é ínfimo e as pessoas só se dão por conta disso lá na frente. Quando elas abrem uma empresa, quando elas conseguem um trabalho, aí elas percebem, elas falam, meu Deus, foi muito barato que eu investi. Quando elas visualizam alguém próximo que fez e mudou de vida, caramba, bateu na minha porta e por um motivo, enfim, de não me programar, eu acabei não finalizando o processo. Exatamente, e até mesmo para o jovem, né? O meu filho, vou dar esse exemplo novamente, ele, no primeiro ano de faculdade dele em Miami, ele foi procurado por uma empresa que edita vídeos de uma grande empresa de surf. E eles contrataram o meu filho no primeiro ano de faculdade. Meu filho ganhava $1.000 por mês para editar esses vídeos. Então, quer dizer, por que contratou? Primeira coisa que meu filho falou para mim, eu vou ser contratado por uma empresa, eles já me pediram o passaporte europeu. Você entendeu? Porque para trabalhar, ele não pode ser... não pode ter o passaporte só brasileiro, senão ele não tem... né? É legislação. Exatamente, você entendeu? Então, isso foi fundamental. E ele trabalhou, acho que ele ainda está fazendo algumas coisas para essa empresa, mas assim, um jovem, gente, de 21 anos ganhando... Desculpa, eu acho muito dinheiro, né? O dólar como está, entendeu? Para quem está apenas estudando. E $1.000 viver nos Estados Unidos vale mais ainda. Que a gente fala, você gasta em dólar, mas com $1.000 você faz chover, assim, de compra de mercado, de passear, enfim. Exato, e assim, por quê? Porque estava estudando numa excelente universidade, né? E quem abriu essas portas? O passaporte para ele, né? Sem sombra de dúvida. Eu falo assim que eu nunca tive um cliente que tirou a cidadania e depois falou para mim, me arrependi, gastei dinheiro à toa. Muito pelo contrário, a gente só tem história de sucesso. Se eu abrir meu Instagram, o nosso site inclusive, você vai ver ali histórias e depoimentos em vídeo dos nossos clientes que são histórias de sucesso mesmo. Poucos os que fazem a cidadania e voltam para trás. A não ser aqueles que realmente estão fazendo no intuito das crianças, mas aquele cara que ele tem um veio empreendedor, ele ele tem um foguete na mão, que é o passaporte. Acho muito interessante a conversa como um todo que a gente está tendo, principalmente porque, no geral, eu acredito que tem momentos onde acende uma fagulha, né? De você ter um incômodo de olhar para algo e falar, eu preciso ir atrás disso. Acho que a gente que, quando empreende, né, tem um momento ali que você fala, caralho, que eu tive o start que eu falei, não vou mais trabalhar CLT. E eu acho que essa conversa pode ser muito um start para muita gente
cara, eu posso mudar a minha vida simplesmente por um direito que eu tenho, né? Então, eu queria entender principalmente como é que as pessoas conseguem, as pessoas que tiveram essa fagulha, né? Como é que elas conseguem hoje encontrar Simonato, qual que é o primeiro start aí para elas estarem com você e quem teve essa fagulha acesa conseguir encontrar vocês, né? E qual que é o início do processo aí? Eu vou fazer a minha fala dizendo o seguinte: quando você nasce com um direito, você precisa correr atrás dele. É uma obrigação. Exato. É um direito que você tem. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, reserve, ou melhor, preserve o seu direito. Vá lá, faça valer o seu direito, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando você tem um passaporte, só um passaporte, não desfazendo do nosso Brasil, muito pelo contrário, mas ele te limita, né? Quando você tem esse direito e você vai atrás do seu direito, faz valer o seu direito, e você tem um outro continente, o leque se abre, né? A sua cabeça, ela é infinita, né? Vamos dizer assim, as suas ideias são infinitas. Então, partindo né, para a gente fechar, eu acho, né? Então, acho importante a gente ter esse pensamento, né? Se você tem esse direito, se você é descendente, não perde tempo, faz a coisa acontecer, porque você vai com certeza colher louros lá na frente. E a Simonato você encontra, né, através do nosso @ no Instagram, então é @simonatocidadania, ou o nosso site www.simonatocidadania.com.br. Nosso telefone e WhatsApp é o 11 3804 6072. E acho que é isso. Mais importante é a gente pensar. Então, se você que tem o direito, tem uma veia empreendedora, não perde tempo. É um investimento muito barato, né? Exatamente. Investimento por retorno, que é o que o empreendedor mais quer ouvir, acho que é um investimento gastando muito pouco, você abrir todo um horizonte de mundo, né? Sim, é um novo continente, é uma nova vida. Eu sempre digo que quando a gente migra para um país, a gente nasce de novo. Então você nasce com 30 anos, com 25, né? Quantos anos você tiver. Mas você nasce de novo. Então você vai aprender, né? Você vai ser inserido numa cultura que vai te ampliar, que vai ampliar a sua visão, que vai ampliar realmente aquilo que você tem para desbravar. É sensacional. A gente tem que dizer que se descende de um italiano, faz valer o seu direito, porque com certeza vai mudar a sua vida. Sim, e é um investimento muito barato justamente porque é um direito dessa pessoa que está adquirindo, né, o passaporte italiano, no fim das contas. Então, fica barato mesmo porque já é seu direito. O que você está mostrando é só, cara, você tem um mundo que você nasceu com ele já aberto para você. Você precisa passar por um certo processo para conseguir acessar esse mundo, mas o acesso é inclusive barato porque é seu direito. Você só tem que tomar uma decisão e... eu acho que você nasce com um portal, né? E aí, se você quer abrir o seu portal, você vai lá e faz o reconhecimento da sua cidadania e vai abrir um portal de oportunidades, um portal de culturas, né, uma nova vida. Como eu mencionei antes, eu nunca vi ninguém falar que se arrependeu, muito pelo contrário. Hoje eu colho os louros, eu vejo aí nos Instagram da vida os meus clientes com filhos nascendo em outros países, né, com filhos se formando, com empresas de sucesso sendo, né, geridas por um descendente que se atinou que poderia ter essa oportunidade. Então, é um portal que se abre para um futuro brilhante, com toda certeza. E uma possibilidade concreta de impactar toda a sua geração, né? É um legado que você deixa para toda a sua linhagem, ou seja, em algum momento alguém tomou uma decisão que impactou todas as suas gerações. Então, isso acho que é de um poder assim, muito, muito forte, assim. Sim. Então eu diria que isso sim é um dever moral de quem tem esse direito. Eu sempre falo, eu brinco com o meu cliente, eu falo assim, cara, você já nasceu italiano, porque a Constituição italiana ela diz isso. A partir do momento que você tem um descendente, né, uma pessoa, um italiano nato na sua família que construiu a sua linha de descendência, você já nasceu italiano, você só não foi reconhecido. E
A Simonato faz isso, ela vai te ajudar a reconhecer o direito que você já nasceu, que é de sangue. Você tem nas suas veias o sangue italiano. Então, faça valer o seu direito. Eu queria agradecer, primeiramente, a tua disponibilidade. Gente, a Lília veio de São Paulo para cá, veio direto do aeroporto, né? Imagina, eu que agradeço. Presença ilustre aqui para a Enaidia. A gente tem promovido muitos debates, colocado o empreendedor assim nos holofotes mesmo, que a gente acredita de fato que essas pessoas mudam o mundo. A gente conversou um pouco sobre a tua empresa, como ela foi criada, como ela está hoje, quais são os próximos planos. E a gente consegue entender de fato que o empreendedor é aquela pessoa que movimenta vidas, não só dos clientes, mas dos seus colaboradores, de toda uma cadeia. E ter você aqui conosco com certeza enriqueceu muito o nosso debate, enriqueceu muito a nossa empresa. Com certeza o empreendedor que tá assistindo em casa, enfim, ele teve conteúdos muito interessantes e que vão ser utilizados de fato na vida dele, né? Acho que a nossa ideia é trazer conversas que sejam reais e que ajudem as pessoas em problemas reais, né? E tragam oportunidades. Então, acho que foi muito legal ter você aqui. Queria agradecer novamente. E acho que é isso. É isso, e como o Noé estava falando, o intuito que a gente tem é de trazer pessoas que são diferentes, né? E queria deixar aqui os parabéns, porque literalmente você pegou o limão, um processo muito difícil, né, de conseguir alcançar a sua cidadania, e fez algumas limonadas. Então, parabéns aí pela decisão, pelo empreendimento. Obrigada. E por ajudar tanta gente, né, a conseguir ter acesso a isso que muda a vida de algumas gerações. E dizendo aqui, eu concordo muito com o que você disse de ser um direito e de ser um portal aberto. E acho que um pensamento que eu teria é, se alguém para trás tivesse tomado essa decisão, eu já teria nascido italiano, né? Então, Exatamente. seja você a pessoa que vai mudar aí e fazer isso e tomar espaço, porque se alguém tivesse tomado, você já teria esses privilégios, né? Que o seu descendente possa ter. Seja você a pessoa que vai... Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar para os nossos queridos empreendedores e futuros empreendedores, né? E sem sombra de dúvida, se aprofunde mais no assunto, né? Isso aqui que a gente fez foi só uma amostra grátis, vamos dizer assim. Tem muito conteúdo bacana, inclusive nós também temos o nosso blog, né? Então vocês podem entrar no nosso site, acessar o nosso blog. Lá vocês vão entender um pouco mais. A Simonato também tem o canal no YouTube, né? Então a gente tem um canal hoje com quase 35 mil inscritos. A gente fala de cidadania, a gente tira dúvida, a gente explica como é o processo. Então, para quem quiser procurar no YouTube também, né? Simonato Cidadania, vai cair nos vídeos que sou eu que faço. Então, muito obrigada, foi muito satisfatório para mim e será um prazer se nós pudermos nos ver em outra oportunidade também. Muito legal. Gente, esse foi o segundo episódio do Enaidia Podcast. Para você, empreendedor, e reforçando o nosso pensamento principal, que é os diferentes mudam o mundo. Tá aqui uma pessoa diferente, mudando o mundo de várias pessoas e abrindo novos horizontes para o empreendedor e para todas as pessoas conseguirem ter o seu direito adquirido. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você nos encontra nas redes sociais no @enaidia.br, no Instagram. Você provavelmente está assistindo aqui o nosso canal no YouTube, e o nosso site é www.enaidia.com.br. Vai estar aparecendo aqui no vídeo também. Entre em contato conosco se você é um empreendedor, se considera diferente e quer tomar um crédito com garantia de imóvel, nos procure.